Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Bandeirantes. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nesse feriado 2 de novembro, dia de finados, dia de homenagens, dia de reflexão. Muito boa noite a todos, bem-vindos ao nosso 60 Minutos, que está no ar para Famores, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura, sempre para a Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Tem Oktoberfest de Campo Bom nesse final de semana, curta a Oktoberfest de Campo Bom. A hora certa de Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370 e Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para a CDL Porto Alegre e Cremers. E também lembrando para você a previsão do tempo daqui a pouquinho para Ales Blau Shopping. O tema de hoje é o dia de finados. Vamos falar sobre a morte, mas com dois grandes caras, dois grandes treinadores comportamentais, que aliás lançaram livros hoje na Feira do Livro de Porto Alegre e que sabem muito sobre algo que eu acho fascinante, que é justamente, embora o tema do programa seja a morte, é sobre a vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com meus amigos Henrique Amaral e Jonas Schell aqui no nosso 60 Minutos, que está no ar em FM 94.9, também através do YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Também você nos acompanha através do aplicativo Band Rádios no mundo inteiro, também através do nosso portal. Enfim, você tem todas as formas para acompanhar o nosso 60 Minutos e a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Também no Band RS no YouTube, você tem aí o conteúdo da Band News e da Band TV. Lá tem o Band Entrevista, que nesse final de semana, no sábado, 11 da manhã, recebe o deputado estadual, meu amigo Elisandro Sabino. O nosso 60 Minutos, que disponibiliza também o Instagram, Grupo Band RS, Rádio Bandeirantes Poa. Para seguir o apresentador, você já sabe, né? Me segue lá, Fabiano Brasil Oficial. Também lembrando para você que lá no nosso YouTube se estabelece o fórum, você faz a sua pergunta, a sua questão, enfim, e eu e os nossos convidados, a nossa produção vai estar acompanhando o seu comentário. Muito obrigado pelo carinho de todos que acompanham sempre em grande número as lives também aqui da nossa Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. A mesa de áudio é dele, Luciano Vargas, o Pepão. A nossa central técnica tem Norival Santos, Vini Baraci, com coordenação de central do mestre Edinho Leandro, que hoje veste uma belíssima camisa polo azul, certamente em homenagem ao time dele, do coração dele, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. A nossa coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo é de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Muito obrigado a todos pela companhia, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o 60 Minutos, que está no ar nesta quinta-feira, 2 de novembro. Sim, 2 de novembro. Já estamos no penúltimo mês do ano, aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Ontem não tivemos programa em função do jogo da dupla Grenal, dos jogos da dupla Grenal. O Grêmio e Inter jogaram pelo Campeonato Brasileiro. Hoje estamos com o programa e amanhã também. Amanhã é um tema muito importante. Vamos falar aqui no nosso 60 Minutos sobre o câncer de pulmão, que é algo que tem atingido muita gente. É um dos cânceres, infelizmente, que mais atingem as pessoas. E é o câncer mais silencioso. Vamos falar com a doutora Fabiola Perim, da Sociedade de Cirurgia Torácica, e também com a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul. Tisiologia, para quem não sabe, é a tuberculose. E vamos falar sobre os malefícios do cigarro, mas principalmente sobre prevenção. Porque agora nós teremos o dia, né, da prevenção do câncer de pulmão, onde se estimula a tomografia do tórax para que se possa identificar de forma mais precoce esse câncer e tratá-lo, que com a precocidade no diagnóstico você aumenta as chances de cura em mais de 90%. Henrique Amaral e Jonas Schell, os dois já são da casa, já participaram comigo há pouco mais de um mês aqui no nosso 60 Minutos, falando sobre a questão da inteligência emocional, mas hoje é um tema que ele é muito, às vezes, difícil. Entretanto, é uma das coisas mais certas, aliás, a única coisa certa da vida, porque o ser humano, ele é
o único ser racional que sabe que nasce e que sabendo que vai morrer. Os cachorros não sabem, o cavalo não sabe, né? Enfim, todos os outros seres vivos não sabem. O ser humano sabe que vai morrer. E muitas vezes, mesmo assim, eles, e nós, me incluo, a gente perde tempo da vida sabendo que vai morrer com coisas que são desnecessárias. Por que o ser humano perde tanto tempo da vida preocupado com a morte, ou às vezes não se preocupa com a morte, não sabe que ele é finito e acaba se estressando com aquilo que não vale a pena? Senhor Henrique Amaral, boa noite. O Mal sempre revê um amigo. Muito obrigado pelo presente. Recebi aqui o livro da felicidade da vida em alta performance do meu amigo Henrique Amaral, autografado ontem, aliás, hoje na Feira do Livro. E também o Jonas Shell, com o Espiral do Despertar. Descubra os 10 propósitos da sua vida, também na nossa Feira do Livro de Porto Alegre. Tive o prazer de autografar lá na terça-feira. É sempre uma atmosfera muito bacana a nossa Feira do Livro. Muito obrigado pelos presentes. Trocamos livros aqui. Eu presenteei ambos, né, um com o Fábrica de Sonhos, o Jonas, que é o meu segundo livro, e o Henrique Amaral com o Pensamentos Óbvios. Falta entregar para o Jonas o 25 Histórias, que eu não contei 25 anos, que eu vou oportunamente também te alcançar, que é um livro que comemora os 25 anos de carreira. Senhores, parabéns pelo trabalho. Sempre é bom trazer pessoas experientes e que sabem sobre isso. E aí é interessante, pessoas que são congruentes com aquilo que elas pregam. Isso para mim é fundamental. Só saudar aqui a presença no nosso pré-estúdio, aqui na nossa Cristianinho Cardoso e Joãozinho Carvalho. Senhores, são os dois dos maiores técnicos da história das externas do rádio brasileiro. E eu não estou exagerando. Aliás, eu vou dizer o seguinte, da América Latina, porque eu e o Cristianinho Cardoso já estivemos fora do estado. O Joãozinho já fez o mundo todo, o Cristianinho também. Mas comigo a América Latina, né, Cristianinho Cardoso? Estivemos lá entre outras cidades, para mim a que mais me marcou, que foi horrível, que foi La Paz, né? Lá no Hernando Siles, a 3.800 metros de altitude. Que loucura foi aquilo. Grandes técnicos. Obrigado, Cristianinho. Obrigado, Joãozinho, que estão aqui acompanhando o nosso programa. Henrique Amaral, boa noite, uma vez bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui, né? Poder conversar contigo, com as pessoas. Eu acho que o mundo precisa de boas palavras. Acho que o teu programa espalha boas palavras e boas palavras geram um bom destino e isso acho que muda o mundo. Pode não parecer muito, mas se toda a mídia começasse a falar boas palavras, nós teríamos um mundo melhor. Verdade, verdade. Não é? Eu acredito que o mundo, óbvio, a gente sabe que é necessário falar das coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Sim, evidente. Informação, né? Informação. Agora, até eu conversava na Feira do Livro com o Luiz Otávio Prati, secretário de Comunicação de Porto Alegre, e ele destacava isso. Fabiano, o legal de acompanhar, e eu agradeço ao Luiz Otávio, é que quando nós temos a oportunidade de trazer aqui no programa secretários de governo, vereadores, enfim, obviamente que a gente vai falar do problema, como você falou agora há pouco da crise da educação, enfim, daquela situação do material que foi encontrado, enfim, a secretária veio também a vereadora Mário Pimentel. Qual é o objetivo que eu acredito que como jornalista eu tenho que fazer? É expor os fatos, mas também principalmente expor a solução do problema. E não é ficar batendo, insistindo no problema, mas trazer a solução. O mundo já está carente de crítica. A gente precisa de solução. Então, eu fico feliz quando os amigos percebem essa questão. E eu acredito que essa comunicação positiva, como eu gosto de chamar, ela é vital para que tenhamos uma sociedade também mais animada para viver. Mais saudável também. O cara vai ligar o rádio, é só tragédia. Eu sei que tem só tragédia, não dá para esconder o mundo. O mundo não é a cor de rosa. Mas trazer esse atenuante, eu acredito que ele é fundamental, né? Eu sempre digo, né, que existem muito mais boas notícias do que más notícias. Exato. Lógico, né, a gente tem que noticiar as más notícias, né? Porque é o que está acontecendo. Mas dentre a população inteira que saiu para trabalhar, a maior parte trabalhou, almoçou, voltou para casa, ficou com a família. Exato. Meia dúzia aconteceu algum desastre, né? Claro que a gente vai ter que saber o que aconteceu, mas se a pessoa focar nisso, ela vai realmente achar que a vida é muito ruim. E a vida sempre vai ser aquilo que eu acredito que ela seja. Então é sempre ter noção, né? Eu estou vendo notícias das coisas ruins que aconteceram, mas aconteceram muito mais coisas boas do que más naquele dia. Exato, perfeito. Obrigado, Henrique. Já vamos começar o debate aqui. Jonas Shell, muito obrigado pela presença. Uma honra sempre rever um amigo. Bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Henrique. Quem está acompanhando, obrigado pelo convite. E realmente, a criação desse livro, que é o Espiral do Despertar, é exatamente um chamado para que nós voltemos a viver. Porque, né, no dia 2, né, de finados aí, em que muitos comemoram não, mas lembram aí dos seus, né, as suas perdas,
que nós possamos também resgatar a vida que existe dentro de cada um de nós, né? O espiral do despertar é exatamente o nosso despertar. Porque nós estamos morrendo um pouquinho a cada dia, mas também estamos vivendo muito a cada dia. Então, como viver mais? Como viver com mais significado, com mais propósito, com mais sentido, com mais acolhimento, com mais perdão, com mais harmonia, com mais sucesso? E tudo isso, esse livro propõe esse caminho, essa transição de saída de um vazio para um preenchimento de si, de vida. Né? Então, que o dia 2 também seja um chamado para que nenhuma parte do nosso interior morra, né? Mas viva todos os dias com um pouco mais de conexão com as nossas vontades, nossos desejos, com o nosso interior. Obrigado, Jonas. Bom, para começar e ouvindo vocês um pouco mais, as pessoas, mesmo sabendo que vão morrer, elas perdem tempo com problemas e, né, se instigando naquilo que não vale a pena. Por que muitas pessoas têm isso, Henrique, Jonas, por favor? Eu penso que viver é uma arte, né? E viver bem mais complexo ainda. Então, acho que as pessoas não sabem viver. Aliás, não recebemos um manual de como viver, né? Deveria vir um manual, né? Como viver, né? Podia receber um manual, tá aqui o manual, né? Tá aqui, segue isso aqui. Nossos pais também não sabiam como viver. Também, a gente herda deles isso, né? Então, também preocupações, brigas desnecessárias, desgastes desnecessários, um dispêndio de energia absurdo. Hoje, né, o mundo vive, nós temos um mundo depressivo, um mundo preocupado, um mundo apreensivo, trazendo, que eu sempre digo, a famosa geração Rivotril, né? É verdade, né? Hoje todo mundo está no Rivotril, né? Qualquer coisinha, fico triste, vou pro Rivotril, gerar neurotransmissores positivos, enquanto eu deveria estar gerando isso naturalmente. Então, e a gente realmente desperdiça, né? Mas para isso, acho que entra aí também o livro do Jonas também, entender o que eu estou fazendo aqui. Qual é o propósito da vida? Se eu não entender para que serve a vida, e aí entra até um contexto espiritual junto, né? Entra a inteligência espiritual junto da inteligência emocional, né? Se eu não entender o porquê que eu estou fazendo aqui, eu vou desperdiçar. Aquilo, como, por exemplo, uma pessoa que não tem consciência sobre a separação do lixo, não vai separá-lo. Aquilo que tu não tem consciência, tu desperdiça. Então, vida precisa ter consciência. Vida sem consciência é desperdiçada. Então, acho que a pessoa precisa adquirir a consciência. Se ela adquirir essa consciência de quem ela é, a sua ligação com o universo, enfim, né, a sua ligação com as pessoas, e que isso é o que tem valor, a maior parte das pessoas percebe o valor das coisas do final. No final, quando todo mundo lá no leito de morte, eu devia ter feito mais isso, devia ter feito mais aquilo, tipo epitáfio lá da música Epitáfio, né? Então lá, mas amado, né? Exatamente, né? Então, todo mundo sabe, no fundo a gente sabe o que é importante, mas se distrai, e aí entra de novo, né? O mundo está preparado para nos distrair com aquilo que é supérfluo. Ou seja, a supervalorização, nós vemos uma Matrix que supervaloriza o dinheiro, o status, para qual praia que tu foi, qual é o celular que tu tem, qual é o teu carro. Como há uma supervalorização disso, eu acabo também despendendo o meu tempo, direciono para isto, e não para aquilo que de fato tem valor. Né? Então, e aí, ao se desviar daquilo que tem valor, eu acabo desperdiçando o tempo, né, e não fazendo aquilo que deveria ter sido feito. Chega no final da vida, doente, com câncer, né, ou então perdeu a vida inteira e se dá conta disso. Então acho que quando as pessoas começarem a ter mais consciência, muitas coisas materiais são ótimas, é bom ter conforto, é bom ter um bom carro, é bom viajar, tudo isso é maravilhoso e nós merecemos, mas não pode ser o propósito. Não pode ser o propósito, definitivamente não é esse. E até antes de passar para o Jonas, você me remeteu, Henrique, teve um ano que eu, numa mesa com amigos e tal, familiares, conversando sobre a questão da morte, por que as pessoas choram à beira dos túmulos? Aí botei várias opções, múltipla escolha. Aí tinha, porque nunca mais vai ver a pessoa, porque, enfim, tinha várias situações. A que mais me chamou a atenção é que umas eram assim, ou pelo tempo que eu não investi com aquela pessoa, pelas palavras que eu não falei para ela. Culpa, arrependimento, e até aí vai uma experiência própria. Eu acho que eu até já contei isso pro Henrique ou pro Jonas, não me lembro. Eu acho que já contei que teve um período, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, e por muito tempo eu me culpei. O pai faleceu numa terça de manhã, e no sábado anterior a isso, eu tinha 14 para 15 anos, o meu pai me chamou tipo 9 da manhã do sábado: filho, vamos com o pai
para ver carros na Parício Borges, nunca vou esquecer, aqui em Porto Alegre. Pai, eu quero dormir um pouco mais, tal, e eu não fui. E eu me culpei muitos anos daquilo. Por que eu não fui com meu pai? Eu invés de ficar dormindo. Porque eu não fui com meu pai, era o último sábado com meu pai, eu não fui. Mas é óbvio, primeiro, tu é um adolescente, não tem como saber que teu pai ia morrer na terça-feira. Mas eu me culpei por muito tempo disso. Ou seja, confirma essa tese de que muitas vezes quando a gente chora ali, não é óbvio que tem, nunca mais vou ver. Mas por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? Por que eu não fiz tal coisa? Tô falando bobagem por aí também, Jonas? É isso aí. A ideia é que a gente não precise morrer, né? Ou chegar na beira da morte para aprender a viver. É que a gente possa valorizar a vida um pouquinho mais todos os dias. E o Henrique falou sobre toda essa questão da nossa busca, né? A gente fica buscando coisas materiais, coisas externas, e nem percebe que quando vai, isso tudo vai ficar, né? Não vai levar nada, gente. Você não leva um carro, não leva uma casa, não leva um terreno, nem roupa leva. Né? Tudo isso fica e ainda pode gerar até atrito pros que ficam. Eu vi uma vez uma piada. brigalhada. Eu vi uma piada que você briga durante a vida pra comprar isso e aquilo, mas nem a roupa que você vai vestir quando morrer você vai escolher, vão ser os outros. Então, por trás disso, se entende que a vida que nós temos aqui pede mais do que essa corrida incessante em busca de materiais. Há algo que nós não estamos enxergando, que nós não estamos conseguindo pegar e nem mesmo comprar num supermercado, que tem um valor, né, que faz com que a vida de fato aconteça, né, para que a gente consiga enxergar isso. Porque sentir a gente sente, Fabiano. Né? Sentir, todo ser humano sente que tem algo a mais. Às vezes a gente não sabe que nome dá, nem como é que se lida com isso, se vai para uma religião, se vai para a espiritualidade, se vai para um livro, para que caminho toma, mas a gente sente que a vida é muito mais do que boleto, carro, imposto, né? E essas tantas coisas desse mundo físico. E eu acho que a morte assusta mais quando a gente pensa que ela é o fim. Acho que Exatamente. isso é um bom de um susto. E aí vai muito né? da fé, né? Da Entender pessoa. o que ela é crê. esse processo, né? O que afinal de contas é a morte. E entender dentro da sua cultura, das suas crenças, que etapa é essa, né? Que também gera essa evolução. Muito legal, né, esse papo. Porque essa questão do depois também, o ser humano, ele tem... E aí, se a gente for colocar na internet, a gente vai ver, né? Aliás, hoje na internet, mas desde os primórdios as pessoas querem saber o que vem depois, né? E nunca ninguém voltou para contar. Claro que daí vai da fé de cada um. E a gente vai descobrir. O espiritismo prega, né, da vida, enfim, me fugiu agora o Nosso Lar, enfim, né? Toda aquela... Me lembro do filme Violetas na Janela. O filme não, tem filme também. O filme e o livro Violetas na Janela, que até é um livro que eu acho muito legal, mas para mim ele acaba sendo muito figurado e acaba talvez distorcendo alguma coisa. Mas o Nosso Lar também tem coisas que parecem ser meio mirabolantes, você imaginar que tem num mundo superior, né, numa outra esfera, enfim, numa outra energia. Agora, como é importante, né, senhores, é o ser humano buscar algo para acreditar na vida dele em relação à fé. Independente, aqui eu estou falando de... Pode ser batista, espírita, evangélico, católico, enfim, não estou nem questionando nada em relação a isso. Mas ter algo nesse sentido, isso também é vital, Henrique? Então, ou seja, espiritualidade. Hoje em dia, a espiritualidade... O que é espiritualidade? É acreditar que eu não sou apenas este corpo físico. Aí cada religião vai dizer um lugar diferente que você vai, né? Cada um tem uma fé, uns vai para cá, outros vai para lá, uns dividem inferno e céu, uns vai para colônia, outros vai... Cada um tem um lugar diferente, mas para algum lugar vai. Isso é unânime a todas as religiões, né? Todas as religiões pregam a vida eterna. Então, se todo mundo está falando a mesma coisa, é porque deve ser eterna mesmo. Então, vamos acreditar nisso. A pessoa realmente, né, que não acredita em nada, ela é apavorada com a morte, porque a morte é absolutamente o fim. E realmente isso gera um medo da morte muito grande. Mas a gente vê assim, a humanidade eu acho que vem crescendo em termos de espiritualidade. E a pandemia deu um grande salto nessa questão. As pessoas buscaram, né? Os blogs, os canais de espiritualidade na internet deram um grande salto. Os próprios livros, né? Os livros, enfim, né? Ou seja, a pandemia trouxe uma busca assim, bom... Já que agora tá tudo tão incerto, é bom eu começar a dar uma olhada nisso. Deixa eu ver o que tá me esperando. O que me espera, né? Engraçado, porque antes da pandemia as coisas também não estavam certas, né? Exato. Que garantia a gente tinha do dia de amanhã? Nenhuma. Né? Só que a pandemia agora mostrou que realmente essa incerteza é muito mais forte do que era antes, né? Então é viver com vontade. Não perder mais tempo com meia boca, né? Com pouquinho, com mimimi. Porque, como tu mesmo disse, um dia é o último. Um dia é o último telefonema, o último convite... Uma vez eu escrevi uma crônica sobre isso, né? Foi o último, e o que adiantou
né, minha correria para isso, aquilo, o lixo ficou lá, que eu deixei para depois. E a vida é exatamente assim. Eu falava agora há pouco, por exemplo, dessa experiência, infelizmente triste, pessoal, do meu pai, foi isso. Pai, teve um dia que ele não acordou. Um dia que quando eu acordei, já não estava mais ali. E a gente, quanta coisa, né, que poderia ter sido feita, enfim. Aí tem que ter um conhecimento, ou pelo menos buscar acredito eu, né, na fé, essa questão de você até se confortar, bom, mas era para ser, estava escrito, não estava, porque aí tem a questão do livre-arbítrio, que as pessoas vão dizer que não, mas não é bem assim. Você nasce já sabendo que o dia que você vai morrer, ou como é que funciona essa história? É bem complexo, né? Vai dependendo da fé da pessoa, né? Uhum. Mas uma coisa é certa, né? As pessoas, como eu disse, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes, eu acho. Houve um salto quântico, assim, de consciência, eu acho, com a pandemia, né? Então as pessoas estão, assim, mais preparadas. Mas houve um esquecimento também muito rápido da pandemia. Então, né, acho que as pessoas voltaram muito para o seu ponto de acomodação. E aí, de novo, o seu ponto de desperdício, de procrastinação. Imagina quanto tempo as pessoas gastam, por exemplo, na frente de uma tela de celular, olhando a timeline, né? Ou na frente de um Netflix, ou na frente de um videogame. Quanta vida está sendo desperdiçada ali. Oi, e sabe que o meu telefone, ele me dá semanalmente o relatório. Não sei se vocês, ele avisa o que eu fiquei irritadíssimo com isso, porque, puxa, quanto tempo que eu estou perdendo. Claro que a gente trabalha no telefone, né? Hoje o WhatsApp, pelo menos para mim, é a principal ferramenta de trabalho, o WhatsApp e o Instagram. Mas ele me deu esses dias Aí eu fiquei feliz que ele me deu ali o seu resumo dessa semana. Você esteve 2 horas e pouco a menos no celular. Só, né? E eu fiquei feliz com isso. E aí eu tava pensando, mas por quê, né? Começando, por que eu fiquei a menos? Porque no final de semana eu deixei o celular longe. E passei a ver mais conteúdo na televisão e a ler livros. Então, quer dizer, olha como faz diferença. 2 horas, eu comemorei o fato. E ao mesmo tempo isso me assustou quando eu vi que eu ficava X horas. Agora não lembro. Imagina no somatório da vida. Imagina. Quanto tempo de vida perdido. Quanta vida, celular. Né? E aí... Quando não passa, ainda criticando, reclamando, né? É verdade, brigando. Seria bom se a gente tivesse um relatório de quanto tempo a gente passou com os filhos, quanto tempo a gente passou se divertindo. Esse relatório não aparece, né? Sabe que tem... até você falou isso, me lembrou, Rick, tem um hotel, uns queridos amigos. Eu vou citar aqui, não é propaganda, mas... inclusive fui parceiro da casa, que é o Hotel Bangalôs da Serra, lá em Gramado. Não é merchan, viu, Carlão, viu, Rodrigo Simich. É só realmente uma situação que eu acho muito interessante, que o Wi-Fi deles... Quando você vai lá, pede qual é o teu Wi-Fi? Daí o recepcionista fala, curta a sua família. Ele já te dá uma paulada ali. O que é Wi-Fi? Curta a sua família, é a senha do Wi-Fi. Daí o cara, na primeira vez que ele falou, qual é a senha? Daí ele falou, curta a sua família. Eu, não sei. Não, a senha do Wi-Fi. Ele, não, curta a sua família. E aí eu fiquei, pô, cara, que paulada já me deu aqui. O que tu quer saber de Wi-Fi? Vai curtir a tua família. Eu fico triste de ver nas mesas, assim, né? Às vezes até com os amigos a gente sai, até colegas de trabalho. Fica todo mundo olhando a timeline, gente, né? A timeline é aqueles vídeos curtos. Sim. Né? Que é viciante aqui. Sim, hoje o TikTok é o nosso maior desperdício. Pra mim não vejo o TikTok. Mas o Instagram eu perco realmente muito tempo, às vezes até pra me informar. Agora, às vezes, não é mais informação. Entra num conteúdo que você achou, não sei o que. Puxa outro. E o sistema foi criado pra te levar cada vez mais ali. Exatamente, né? Pra te puxar ele pra dentro. Que o algoritmo por trás de toda essa exposição dessas postagens e vídeos é conforme os teus interesses. Né? Mas eu acho que a decisão ainda tá contigo. A decisão ainda está na mão da pessoa que tem o celular. Exato. Né? Quanto da minha vida eu vou ficar aqui, ou quanto da minha vida eu vou ler um livro, eu vou buscar contato com a natureza, ou estar com as pessoas com quem eu amo, ou comigo mesmo, porque a gente vai se perdendo para ficar com as outras coisas, com outros interesses, e pouco fica com a gente. Né? Quem ainda consegue ouvir sua própria voz? Quem consegue ainda ter uma intuição, um diálogo aberto com o seu coração? Né? Então a gente acaba não vivendo, né? Só vai levando. Eu me lembro que no dia que eu conheci vocês... faz um tempo, lá em Canoas ainda, se eu não estou equivocado, teve uma dinâmica que vocês fizeram no final, que eu acho que era do autoabraço ali, né? Acho que sim. Que eu achei sensacional aquilo, porque, tipo, a gente está sempre preocupado em satisfazer ou agradar quem está na nossa volta, né? De dar carinho para... Não que isso seja errado, familiares, amigos, esposa, enfim. Mas a gente esquece de saber que nós somos a nossa melhor companhia muitas vezes, né? De dar esse carinho pra gente. Que é esse tempo de qualidade, né, gente? E viver também é se respeitar, se aceitar, se amar. Né? A gente fala nos treinamentos, eu costumo dizer, quando é que foi a última vez que você se deu um presente?
Embrulhado, com cartão, com fita, com perfuminho e bem bonito. Ah, tem gente que nunca fez isso. Porque a gente faz pro outro, né? cartão, Pra nós, a gente pega a promoção, o desconto, o mais barato, né? Eu acho que a gente também tem que levar essas ações de amor, de carinho, de vida, né? De acolhimento pra nós também. Porque cada um sabe das suas dores, das suas lutas. Do quanto não é fácil viver. É verdade. Não é fácil viver, né? Eu acho que viver não é pra qualquer um. Viver é pra quem sabe o que veio fazer aqui. E acho que a primeira lição, então, é saber o que veio fazer aqui. E pra isso a gente vai precisar se reconhecer, se amar, se sentir. Sabe que no início do VAP, né, eu peço que as pessoas levantem e aplaudam a sua história. O VAP, só pra quem não sabe, vida em alta performance, que é o... Legenda. A legenda, que é o curso... o curso não, é o método, né, de treinamento que o Henrique Amaral e o Jonas Shell praticam já quantos anos já? São 8 anos. 8 anos, eu vou falar 10. 8 anos, já com um trabalho muito legal aliás, quem sempre manda quando eu falo com vocês, me fala, manda um abraço pra eles, é a minha amiga Janice Fürstenau, que é frequente lá com vocês e que é sócia, né, do nosso Jefferson Fürstenau e da Juliana lá na Kia Sun Motors, na Ceará 370, são 30 anos de Kia Sun Motors, ela frequenta bastante lá e sempre fala, manda um beijo pra eles quando os Vou mandar um beijo ao vivo pra ela também aqui no ar, né? É sempre nosso beijo aí também, né? Mas você falava do VAP, Henrique. Pois é, então, né, lá no início eu peço que a pessoa fique de pé e dê um aplauso pra uma pessoa muito importante, que é ela, né? Porque nós somos muito rápidos em nos criticar, nos rotular e nos cobrar. A gente se rotula, eu sou um desastrado mesmo, eu sou um boca aberta, eu sou né? Eu estou sempre atrasado. Então a gente se rotula muito com coisas negativas. Ninguém se rotula com coisas boas. Eu sou um cara esperto, eu sou um cara inteligente, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Elas se depreciam, se desvalorizam e reclamam que as pessoas não as valorizam. Mas, na verdade, nem ela se valoriza. Então, acho que eu começo nesse processo. A pessoa levantar e se aplaudir. Ela fica uns 5 minutos se aplaudindo. Toda a sua história, né? As suas vitórias, as suas derrotas, os seus defeitos, as suas qualidades, né? E se olhando, né? Porque, realmente, às vezes a pessoa eu quero ser um vitorioso, mas ela não percebe que ela já é. No fundo, todo mundo já é um vitorioso. Claro. Né? Se a pessoa for olhar para si mesma, para sua história, para tudo que ela já venceu, tudo que ela já chorou, tudo que ela já enfrentou, todo dia que ela acordou cedo, todas as contas que ela já pagou, todos nós somos vitoriosos. E a pessoa não percebe isso, ela sempre vê como menos. E as pessoas têm muita dificuldade, né? Quando eu peço de manhã, que elas acordem de manhã e se deem 20 autoelogios no espelho, elas dizem, nossa, 20? Eu digo, nossa, só 20? Entendeu? Tem 20 mil qualidades, entendeu? Mas as pessoas não conseguem enxergar nem 20 qualidades. E as pessoas acham difícil, e eu me incluo, é difícil falar da gente, né? Quando você vai dar uma entrevista, uma coisa, fala de você, é difícil falar da gente. Contar história é legal, eu sou um contador de histórias, tanto é que o último livro, por exemplo, é só história que eu vivi dentro do rádio, da televisão, enfim, da comunicação. É legal você falar, mas falar da gente como, bom, vem cá, qual é a tua maior qualidade? Né? Os defeitos a gente acha rápido. Os defeitos a gente acha. Não, e tem até aquela questão, né, Henrique e Jonas, eu lembro que eu vi isso, se eu não me engano, foi do professor Masaru Ogata, que é um dos grandes treinadores comportamentais também, foi um dos mestres que eu fiz alguns cursos e fiz formações com ele, que ele falava que quando as pessoas falam, pô, parabéns, Jonas, excelente camisa, como você é um cara bonito, a gente fala muito obrigado, como se fosse obrigado a agradecer. Ou dizer assim, sim, muito obrigado, eu sou mesmo, né? O pior é quando a pessoa diz assim, ó, parte. São teus olhos. São teus olhos. Também tem. Ou seja, ela não se vê. Eu não me acho, tu tá me achando, mas eu não me acho, entendeu? Eu brinco aqui quando o pessoal elogia alguma coisa, eu falo, olha, não é verdade, mas espalha que é bom, né? Muito bem, que baita. Agora tu vai dizer diferente. É verdade, pode espalhar. É verdade, isso aí realmente é fato. Muito bom o programa, muito papo. Como eu já previa, um papo muito legal, a gente resolveu hoje falar sobre vida no Dia dos Finados. E também eu falava também mais cedo em outro canal, o quanto nós devemos também, da forma como a gente quiser, prestar nossa homenagem às pessoas, que às vezes as pessoas julgam, não vai no cemitério. Tem gente que não vai e tá tudo bem. Como, mas o que eu vou lá se não tem mais nada para alguns, né? É só uma matéria. Isso faz bem para a pessoa, né, Henrique e Jonas? Cada um tem que fazer sua homenagem da forma como ele quiser e que ele vai se sentir bem. Tu sabe que aqui no Ocidente, né, Fabiano, nós lembramos os nossos antepassados no dia 2 de novembro. No Oriente eles lembram todos os dias. Há uma grande diferença entre o Ocidente e o Oriente, né? Então lá eles homenageiam os antepassados, eles oram para os antepassados, eles têm tabuletas com os nomes dos antepassados em casa. É da religião, né, hinduísta, shintoísta, toda aquela religião mais oriental, uma reverência, uma conexão muito grande com os espíritos dos seus antepassados.
né? O próprio indígena também, né? Tem essa conexão, né? E nós não, nós ocidentais parece que não temos tempo. Só temos tempo no dia 2 de lembrar dos nossos pais que já partiram, ou avós, ou bisavós. Eu faço aqui uma reflexão. Acho que a gente deve agradecer a Deus, aos nossos antepassados e aos nossos pais diariamente, onde quer que eles estejam. Verdade. Porque, né, acho que essa é a linha que permitiu a nossa vida. E quando a gente tem reverência a isso, a nossa vida ganha mais vida. É verdade. E com essa conexão, acho que a vida não fica tão vazia, né? Acho que uma das faltas, né, da nossa humanidade, de nós aqui nessa correria e sentir esse vazio, foi duas coisas. Cultuar o vazio, porque uma vida preenchida e feliz agora é uma coisa em extinção. Se você perguntar pra qualquer pessoa perto de você, ela diz, eu tô muito feliz, a gente estranha. Como assim? O que essa pessoa tá fazendo? Como ela tá feliz? Como se a felicidade fosse algo, né, que não é o natural, nós nos acostumamos com a dor e com a falta. E com isso, com esse costume de achar que a vida é só essa superficialidade, né, a gente acaba se entupindo de remédios, de tratamentos, né, e de tantas outras vícios, né, exatamente por não se permitir sentir essa linha que o Henrique colocou, né, essa linha de conexão. Nós viemos de algum lugar, nós temos uma árvore atrás de nós, e que passou não só uma questão de herança física, né, mas de herança espiritual também, né, de entender das nossas origens, da nossa ancestralidade, e esse é o propósito 1 do livro, entender de onde nós viemos, né, porque a gente perceba, não começou agora a nossa história, mas eu posso dar boas linhas para essa história a partir daqui. Pois é, até depois quero perguntar para você sobre propósito. Muitas pessoas acabam não vivendo por não saber o seu propósito. Como é que se descobre o seu propósito? É difícil achar o propósito? Ou qual é o propósito? Enfim, ou já se sabe? Enfim, vamos falar sobre isso. E sobre... Isso dá um programa novo, isso dá um outro programa. Dá um outro programa. Eu sei que é pouco tempo hoje. A gente vai falar outros momentos também sobre isso de uma forma mais ampla. Agora, outra que eu lembrava, você falava do Oriente, né, Henrique? Eu lembrava que tem um querido amigo que está morando hoje no Canadá, o Ricardo Zanona, que ele saiu, acho que foi em 93 ou 94, que ele foi morar com a família em Salt Lake City, no estado do Utah, lá nos Estados Unidos. E ele se surpreendeu muito que lá eles têm a cultura de visitar os seus túmulos, aqueles que eles vão ficar depois da morte. Ah, é? Que é uma outra cultura totalmente diferente. E aí tem uma outra situação em relação à morte, que como é diferente também nos Estados Unidos, ele tem aquela cultura de após o sepultamento, geralmente com o corpo presente, se vai para uma festa na casa da pessoa, né? Uhum. É uma outra cultura também que aqui a gente não pensa, não tem isso, né? Embora tivemos aqui, por exemplo, quem é mais antigo e lembra, quando faleceu aqui o querido Pedrinho Melo, que é um dos caras da noite porto-alegrense aqui, inclusive hoje deputado Bibo Nunes, abraço ao Bibo, fez cumprir o desejo do Pedro Melo, que era que no velório tivesse chopp liberado. Uhum. E teve chopp liberado. E é comum a gente ver até nas redes sociais, né? O finado deixou uma caixa de cerveja paga e os caras estão lá tomando cerveja. Tem uma série de situações, né? E no jornalismo a gente tem como hábito, quando morre alguém, assim, do nosso conhecimento, uma personalidade, enfim, acaba que a gente faz uma cobertura visando falar aquilo que a pessoa fez, lembrar boas histórias felizes, enfim, histórias de legados de quem morreu, a fim de, né, exatamente elevar essa memória. E é interessante como cada país, cada nação tem a sua cultura em relação a como lidar com a morte, né? Em algumas nações mais reencarnacionistas, de cultura reencarnacionista, inclusive se celebra, as pessoas ficam felizes quando alguém morre. Porque afinal, se a vida é uma escola, a morte é uma formatura. Boas aí, boas. Não é? Então, né, as pessoas estão celebrando a formatura daquela pessoa. Que o inferno é aqui, né? Então, né? Inclusive em música, né? O inferno é aqui. E o paraíso também. E o paraíso também, ao mesmo tempo. E é agora, cada um que faz. E eu vou dizer o seguinte, na dúvida, me deixem aqui. Na dúvida, deixa eu ficar o máximo de tempo que der por aqui. Muito bom, nós 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo os meus amigos Henrique Amaral e Jonas Schell. Famor Zé no município, que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Fico pensando o debate e fico feliz com isso, viu, Norival? Quando esse tipo de programa que te conversa sobre coisa de vida e que tem diversos pontos de vista, dentro dos carros, o cara viajando, ouvindo, não, é só porque eu concordo, não concordo, discordo, é legal, né? Esse tipo de debate se estabelece.
Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A hora certa de Kia São Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. E Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom. Meu lugar no mundo é aqui. Intervalo, senhor Luciano Vargas, senhor Edinho Leandro, e já voltamos com o nosso segundo e último bloco dos 60 minutos desse feriado. 2 de novembro, aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro, enfim, mas aqui na Rádio Bandeirantes, os nossos 60 minutos. Já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. No ar aqui na Rádio Bandeirantes, para Famores é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Você está ouvindo 60 minutos na Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira, recebendo meus amigos Henrique Amaral e Jonas Schell, treinadores comportamentais. Estamos falando sobre vida e morte, mais vida do que morte, no dia de finados, dia onde nós prestamos nossa homenagem àqueles que já partiram. A hora certa de Kia São Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. Daqui a pouco você vai ouvir o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, marcando 15 minutos, faltando para as 9. Também agradecendo sempre para Shopping Total, 20 anos presente a todo momento, e Kia São Motors. Eu quero lembrar para você também que está rolando o Festival Bar em Bar, hein? Maravilhoso, organizado pela Abrazel, comidinhas especiais, todo um cardápio especial do Festival Bar em Bar, a sua 17ª edição, organizado pela Abrazel. Muito obrigado pelo carinho, Abrazel, conosco aqui nos 60 minutos. Deixa eu lembrar para você também que o Shopping Total está comemorando 20 anos, isso, uma super campanha. Na semana que vem, a Silvia Rachevski vai estar aqui comigo, não estou equivocada, na terça-feira, para falarmos sobre a campanha de Natal do Shopping Total. Eu sei que tem presente todo dia, é só o que eu posso antecipar de spoiler. E lá é um presente, né? Um mix de lojas e serviços repletos de tudo que você e sua família procuram. Moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema, faculdade, academia e muito mais. Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. Defender os médicos é defender a saúde. Você sabe por quê? Porque os médicos são vulneráveis como qualquer um. O Simers protege, acolhe e valoriza, acima de tudo, esta categoria, que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico. Abraço a todos os médicos que são responsáveis por salvar muitas vidas. Então, nesse dia de finados, tem que lembrar quem salva a vida também, que são os nossos médicos. Abraço ao meu amigo Dr. Marcos Kovinski, presidente do Simers, e por ele cumprimento todos os médicos. A FAMURS é a Casa dos Municípios. Dia 9 tem mais uma missão municipalista lá em Erechim. Composta por 28 associações regionais, a entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. Lembrando que vem aí também o nosso Prêmio Cidades Excelentes, dia 13, aqui em Porto Alegre, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, e estarei lá para ver os nossos premiados. A convite da nossa direção, aliás, um trabalho lindo que está sendo feito pela nossa diretora Lisiane Russo, toda uma produção espetacular. Teremos no dia 13, depois você vai assistir na TV, na Band TV. Deixa eu só mandar aqui esse recado importante para você que quer curtir uma Oktoberfest. A segunda Oktoberfest de Campo Bom é nesse final de semana. E a abertura da festa será nesta sexta-feira, dia 3, às 6 horas da tarde. Já no sábado e domingo, as atrações iniciam sempre às 2 horas da tarde e vão até a meia-noite. A programação completa e os ingressos estão no site ingresse.com. Em comparação com a primeira edição, será um dia mais de cultura germânica e muito chopp. Se for beber, não dirija. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Abraço, meu amigo prefeito Luciano Orsi, que faz um trabalho espetacular também em frente à nossa FAMURS. O que mais eu quero lembrar para você aqui? Eu tenho que lembrar que o nosso Allianz Blau Shopping te espera, também com a previsão do tempo. O Allianz Blau Shopping te espera nesse feriadão, hein? Para você aproveitar a vida com a sua família. Eu sou Henrique e Jonas. Aproveitar a vida com a sua família. Curtos passeios de quadriciclo, brinquedos infantis,
lazer, gastronomia, Steer Pub, Ibis Hotel, cultura, diversas lojas e serviços para os seus momentos serem inesquecíveis. Na entrada da Serra, perto de tudo no seu caminho, Ales Blau Shopping, o seu lugar é aqui. Mais informações, alesblaushopping.com. É maravilhoso aquele espaço ali do Ales Blau, na subidinha da Serra. Vocês sabem, senhores, que eu mais tenho parado ali do que em Gramado muitas vezes. Porque é no caminho, é tranquilo e tem toda a estrutura para você descansar, enfim. Já fiquei ali. É maravilhoso, né? Tem aquela igrejinha do lado do hotel. Ali. Isso, muito bonita aquela igrejinha. Aliás, como é que se diz agora, né? É instagramável ali, né? Dá pra tirar foto, bonito. É muito legal ali. Bom, previsão do tempo para Ales Blau Shopping. Amanhã, sexta-feira, aliás, como o dia de finado geralmente é com vento, chuva, nublado, realmente foi um dia assim. O dia é muito parecido amanhã com o dia de hoje. 15 de mínima, 22 de máxima. Sábado e domingo, o sol retorna com mínima de 13 e máxima de 23 graus no domingo. Previsão do tempo para Ales Blau Shopping. Senhores, vamos falar um pouquinho dos livros de vocês? O Espiral do Despertar, descubra os 10 propósitos da sua vida. Só lendo dá para dar um spoiler de alguns aí, o Jonas? Não, dá para entender aqui que o Espiral do Despertar é uma leitura provocativa e que vai fazer com que você repense. Repense o que tem feito consigo mesmo, com as pessoas que estão à sua volta, o que tem feito através da sua atividade profissional, porque como tu colocaste já antes do intervalo, né? Quando eu partir, o que de fato vai ficar? Como vão lembrar de mim, o que vai ser, qual é esse legado que a pessoa vai deixar aqui? Todos nós estamos construindo esse legado. Alguns de formas mais positivas e mais sábias, e outras talvez de forma ainda um pouco superficial e material. Então, o Espiral do Despertar faz com que a gente desperte no nosso ser para esse olhar um pouco mais profundo sobre a vida. Enxergar a sua vida com mais profundidade, com mais reflexão, com mais atenção para aquilo que realmente tem valor nesse pedacinho de jornada que a gente vai viver aqui. Pois é, e muitas vezes a gente perde, né, esse pensamento. E por que se perde? Como se recupera essa coisa do vou viver a vida, vou ver o agora, vou viver o hoje? É treino, Henrique? É treinamento, né? Existe até uma ciência para isso, que é o mindfulness, né? Mindfulness, é verdade, eu gosto dessa palavra. Então, ou seja, traduzir como atenção plena, né? Mas seria uma mente repleta de agora, né? Se fosse traduzir literalmente. É técnica, né? Ou seja, começar a perceber, por exemplo, um momento e começa a ouvir, né? Todos os sons do ambiente. Eu tenho até uma que eu faço no treinamento, que é a meditação da passa de uva. Você coloca a passa de uva na mão e começa a olhar todas as ranhuras dela, né? A sombra que ela faz na tua mão. Coloca a pasta de uva, né? Não morde, vai sentindo todas as ranhuras dela na tua língua. Você sente, aliás, se a gente se alimentasse assim, a gente não engordaria, né? A gente aproveitaria o alimento. Você fez eu lembrar, o Hans Donner esteve comigo aqui, sentado onde você está, Henrique. E o Hans Donner me dizia que quando ele precisava se inspirar, ele falava, observe a rosa. A rosa planta, né? Ficava a flor, a planta, flor, tá? Mas a flor, né? Observe a rosa. Que dali que surgiu a ideia da Globeleza, né? Da Vanessa, como é que é o nome? Me fugiu, pô. A Valéria Valença, exato, a Globeleza, que foi dali que ele começou a olhar a rosa, os detalhes, e veio a ideia do surgir, né? E você falou da pasta de uva, eu lembrei da rosa do Hans Donner, né? Então é treinamento, né? Desde a alimentação, pode ser uma alimentação com mais... A gente come e nem sente gosto. A gente come pensando em outra coisa, nem sente gosto, nem aproveita aquela comida quando já comeu. Acabou, já nem vi. Isso aí é um problema. Mas dificilmente hoje, a gente está no agora, né? É bem difícil estar no agora. Né? É bem difícil nossa mente e nosso coração acompanhar nosso corpo. O Masaru Ogata, até falando sobre o ato de comer, ele falava que o ideal é você mastigar 26 ou 28 vezes antes de engolir. Eu, cara, quando é que eu faço isso? Não, e eu almocei com ele e ele faz isso que é o mais fascinante. Ele fica ali, né, mastigando, quase vai ficar sem gosto, né? Combinando, ou melhor, ele tira tudo, né? Ele tira realmente tira todo o sabor, para depois engolir. Então é um treinamento, é só querer, né? Se eu começar a ficar mais atento a mim, à situação, e aí eu acho que a meditação ajuda muito nesse processo. Ou seja, parar. As pessoas dizem que não tem tempo para meditação, eu não tenho tempo, eu não sei fazer, inventam um monte de desculpas, né, para não se olhar. As pessoas não querem mais ficar em silêncio, né, porque o silêncio dói, a gente precisa preencher sempre com alguma coisa. Então é tentar buscar o silêncio. E isso é um treinamento. Então é possível, sim, através do treinamento, da atenção plena,
do Mindfulness, sim, treinar, viver o agora. É um treinamento como qualquer outra coisa. Assim como jogar tênis, assim como tudo, né? Como escrever, é treinamento. É impressionante como... E a gente vive muitas vezes no automático, né? A gente falava agora do almoço. A gente está almoçando, a gente está olhando o celular, a gente está vendo às vezes muita gente tem que ter uma televisão ligada em algum lugar. E, na verdade, você não está concentrado naquilo que você precisa estar. Quando não liga, mais de um, né? Quando tem mais de uma coisa ainda, né? Exatamente, porque nós somos treinados, né? Treinados a ficar nessa propaganda, nessa busca, nessa correria, né? E aí não se escuta, não busca seus sonhos, não entende muito bem o que está fazendo aqui, só vai levando. Só que um dia só ir levando também vai terminar. É verdade. Aí já vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. A gente quer fugir do momento presente, ao invés de aproveitá-lo. E vocês que estão comigo, que estão vendo que durante o programa, evidentemente, em alguns momentos eu pego o telefone. Porque aí tem uma questão que também a gente tem que pensar, né? Eu tenho uma coisa que eu não gosto de deixar as pessoas esperando resposta. Que é bom, por um lado. Mas por outro é ruim, porque daí parece que o cara não descansa. Exatamente. Aí qual é a minha tática? Que eu falei pra vocês que estão começando a trabalhar em mim nisso. É deixar o telefone longe. Antes eu carregava o telefone do lado da cama. Agora não carrego mais. Agora acabou a bateria do telefone ainda. Final de tarde. Acabou. Agora eu vou conseguir ter, agora vou ter 100% do Fabiano. Agora tem 100%. Final de noite. Mas daqui a pouco começa a bater a ansiedade e começa a me tremer aqui, né? Vem cá, será que não tem alguém precisando de alguma coisa? Porque tem muito essa coisa, evidentemente, do senso de responsabilidade e tal. Mas a gente tem que pensar na gente, né? Quer dizer, cara, paciência, tá ali. A hora que eu puder, eu vou responder. Eu uso essa técnica para trabalhar, né? Eu trabalho 40 minutos no modo avião, aí tomo um cafezinho, dou uma voltinha, olho as notificações. Boa, né? Isso é uma boa tática. Daí boto no modo avião mais 40 e cronômetro, aí toca o cronômetro, né? Eu volto ao mundo. E é literalmente isso hoje, né? Você volta ao mundo quando liga tudo. Mas vai ter muito mais produtividade, inclusive, né? Mais qualidade na tua produção, seja lá do que for. Né? Porque senão não dá, gente. É notificação o tempo inteiro. Não existe mais, né? Henrique, você lembra, você também, Jonas? O nosso ouvinte vai lembrar, o nosso espectador no YouTube. Acredito que faz uns 2 anos que deu aquela pane no WhatsApp numa tarde inteira. Desespero, WhatsApp, né? Instagram e Facebook, tudo fora. As pessoas estavam desesperadas. Eu me lembro que eu estava em Bento Gonçalves, como produtor de uma peça espírita, inclusive, que a gente foi fazendo na época. E eu me lembro que ficou todo mundo apavorado, sem celular, sem WhatsApp, não sei o que e tal. E como eu era o produtor, eu falei, não, pessoal, vamos fazer o seguinte. Deixemos os celulares no hotel e vamos passear. E nós fomos conhecer as vinícolas. Todo mundo sem celular. Mas era engraçado que as pessoas tentavam curtir e ficavam assim, mas cadê meu telefone? Até pra tirar uma foto também, né? Só consegue mais ficar sem foto. Era hora... E a gente já viveu num mundo sem nada disso. Inacreditável, né? Inacreditável. Nem sei como é que era essa vida. É verdade, é difícil a gente lembrar. E nós três, acredito, pegamos esse... Acho que o Jonas é mais jovem que a gente, né, Henrique? Mas eu e você, com certeza, a gente viveu o tempo de não tinha nem celular. Eu me lembro que nós tínhamos um telefone fixo na casa da minha avó, que era na esquina, eu morava num condomínio e eu não tinha celular. Era o telefone fixo. E ainda tava o cadeadinho lá que meu avô deixava pra ninguém ligar lá. Porque era caro também, né? Coisa cara também, né? Que loucura, cara. Que coisa que mudou a vida da gente. Nossa memória diminuiu muito, né? Que agora a gente guarda tudo no celular também. Verdade. Né? Antes fazia um passeio, uma viagem, aquilo ficava em ti pra um bom tempo, né? Se contava sobre aquilo. Hoje você vai lá e olha o álbum pra ver como é que foi a viagem mesmo. Então eu digo, o celular curte mais a viagem e os momentos do que a gente, muitas vezes. Não, e é tão fato isso, Jonas, que eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para fora do estado do Rio Grande do Sul foi com a escola em 93, que foi Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Curitiba. Eu não tenho nenhuma foto, porque a foto que eu tinha era daquelas Love, e que se perdeu o filme, e eu não tenho nenhuma foto daquela viagem. E foi uma viagem que eu guardo, evidentemente, boas memórias, né? Foi legal, a primeira vez no Rio de Janeiro e tal, eu me lembro que tinha medo do arrastão. Quer dizer, era muito legal. Foi um período que era um período romântico também das nossas vidas, sem a tecnologia. Né? As pessoas não curtem o momento, elas querem conseguir a melhor foto, né? Exato. Essa é a grande questão. E uma coisa interessante é que na rede social todo mundo é feliz. Não é? Eu brinco que, olha, como é que eu falo? A rede social é uma mentira. É mentira. Muitas vezes ela é uma mentira. 90% é uma mentira. Né? Acho que nós temos momentos felizes, né? E nada impede aqui de postar, nem de curtir. Acho que isso faz parte da vida atual do ser humano. Mas ela não é só isso, né? Exato. Então acho que tu pode ter o celular, tu pode ter o Instagram, tu pode postar uma foto bonita, mas tem que entender que a vida verdadeira, né? A vida que tá aqui nos livros, a vida que a gente tá falando, essa vida não tá no Instagram.
Não tá na quantidade de curtidas, nem de seguidores, nem das hashtags, né? Mas tá naquele sentimento que tu tem quando tu tá fazendo as coisas que tu gosta, quando tu tá com alguém que tu gosta, né? Quando tu consegue se ouvir, consegue ser você. Porque a gente acaba sendo tantas outras coisas. Há quanto tempo faz que a gente não é a gente, né? Acho que isso faz falta no mundo de hoje. 60 minutos em 60 segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo, e Cremers. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade. Pessoal, que baita programa, que conversa agradável. Se tivéssemos mais tempo, a gente iria à noite adentro aqui conversando sobre vida, simplesmente isso, com meus amigos treinadores comportamentais, Henrique Amaral e Jonas Schell. Senhores, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui nos 60 minutos. Foi um grande papo, como eu esperava que fosse, e acredito que até um programa para tirar um pouquinho o peso do Dia de Finados. Acho que foi um programa extremamente importante, interessante, e um grande conteúdo para que as pessoas possam acompanhar, seja na estrada, seja em casa. De novo, outro dia, quando você achar que as coisas não estão indo bem, ouve esse programa aqui que ficou muito legal. Jonas, obrigado pelo carinho, parabéns pelo livro, O Espiral do Despertar. Para quem quiser comprar, como é que faz o teu livro? Na Feira do Livro agora nós lançamos e agora vai estar no site do Instituto Henrique Amaral. Maravilha, lá é institutohenriqueamaral.com.br. Maravilha, obrigado, Jonas, sucesso, viu? E obrigado pelo livro também. Henrique, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. O livro, mesma coisa, mesmo caminho. Até o final da Feira do Livro fica lá também, né? Fica lá também na feira. O meu tá no Recanto das Letras, acho que é o mesmo que fica, né? Todos que saem da sessão de autógrafos são pro Recanto das Letras, lá com o Pachequinho. Tá lá o meu livro também, o 25 Histórias que eu não contei em 25 anos. Tá lá o livro da Felicidade, tá lá o Espiral do Despertar, o do Jonas Schell, o Despertar, e o livro da Felicidade, do Henrique Amaral, tudo lá também. Senhores, muito obrigado, voltem sempre. Muito obrigado. Querem passar os arrobas aí, fiquem à vontade. Instituto Henrique Amaral. Eu acho ótimo, exatamente. Mas sempre lembrando que o melhor da vida não é instagramável. É verdade. é o olho no olho. Obrigado, senhores. Voltem sempre. Muito obrigado. Um grande final de semana. Amanhã já é sexta-feira. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Famurs e Simmers, Shopping Total e Kia Sun Motors, Prefeitura de Campo Bom. Muito obrigado, Shopping Total, já falei, Ales Blau Shopping, CDL Porto Alegre e Cremers. Obrigado a todos pelo carinho. Fiquem com Deus. Uma grande sexta-feira. Amanhã a gente volta falando sobre a questão da prevenção do câncer de pulmão. Muito importante esse programa. Ouça que vai estar legal. E no sábado também na Band TV com Band Entrevista. Fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 minutos.